Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar ByteScript. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o processamento condicional no ByteScript. Já vou abrir aqui minha colinha, que está aqui. A gente vai falar sobre estrutura condicional, realizando testes com Byte, resultado inverso, verificando se um arquivo /pasta existe, verificando a existência de uma variável, testando o error level. Também tem outra coisa que eu não adicionei, que seria desabilitando a verificação de maiúsculo e minúsculo. Isso aí a gente deixa para frente que eu vou falar depois. E por fim, temos aqui o senão. Então, para começar, eu já vou abrir o prompt, a gente ter uma ideia de como é que essa estrutura funciona. Vou dar um cd barra para voltar para a pasta raiz, enter, e dar um cls para limpar a tela. O if, ele funciona do seguinte modo. Primeiro, deem um if interrogação e leiam todo o help do comando para vocês aprenderem como funciona, com alguns exemplos como esse aqui. Então leiam todo o help para vocês aprenderem mesmo como funciona o comando. Só dá um if barra interrogação, cls para limpar a tela. Vamos lá, primeiro eu vou colocar uma estrutura. Se 1 for igual a 1, echo sim. Aí eu pergunto pro prompt, 1 é igual a 1? Sim. Ok. Então vamos entender como é que essa estrutura funciona. Se, primeiro valor, aqui é o nome do comando, 1, primeiro valor, for igual, echo vem de equals, a 1, que é o segundo valor, então realize o que está aqui dentro. Eu posso botar qualquer comando aqui dentro. E eu posso também botar sequências de comandos, blocos de comando aqui dentro. Só colocar o parênteses aqui, a lista de comandos, e aqui você fecha parênteses. Então, vamos seguir em frente aqui. Aqui, se 1 for igual a 1, execute o que está aqui dentro. Testando de novo. Se 1 for igual a 1, execute echo sim. E mostrou na tela, sim, ou igual a 1. Então, não tem muito segredo aqui. Se 2 for igual a 1, echo sim. Como 2 é diferente de 1, então não executa nada. Vamos aumentar um pouquinho a complexidade, adicionando o else. O que significa o else? Else significa se não. Se 2 for igual a 1, executa echo sim. Se não, ou seja, se 2 for diferente de 1, executa não. Então agora eu vou perguntar para o prompt. Se, aliás, 2 é igual a 1, não. Eu vou fazer outra pergunta. 1 é igual a 1? Sim. Reparado que o mesmo bloco de processamento condicional ele pode realizar duas tarefas, ele pode escolher por ele mesmo. Se 2 for igual a 1, executa sim. Mas se 2 for diferente de 1, ou seja, se 2 não for 1, executa não. Bora fazer um pouco diferente. Utilizando NEC, que significa diferente. Se 1 for diferente de 1, echo sim. Se não, echo 2. Aliás, se não, echo não. 1 é diferente de 1? Não. 89 é diferente de 1? Sim. Já estão pegando a ideia, né, de como é que funciona. Bora continuar que vocês vão entender ainda mais. Menos 8, menos 89. Menos 89 é diferente de 89? Sim, é diferente, porque um número é negativo, o outro é positivo. Outra verificação. Vamos aqui para o outro. LSS, menor que. Menos 89 é menor que 89? Sim. Por quê? Menos 89 é um número negativo. 9 é menor que 8? Não, 9 é maior que 8. Mais 7 é menor que 8? Sim, 7 é menor que 8. LEC. LEC significa menor que ou igual a 7
Pera aí. Menor que ou igual a isso mesmo. Se 7 for menor ou igual a 8, eco sim. Se não, eco não. 7 é menor que ou igual a 8? Sim, ele é menor. E 8? Ele é menor ou igual a 8? Sim, ele é igual a 8. Agora vamos usar o GTR, que significa maior que. 8 é maior que 8? Não. Mas e 9? Menor que 8? É maior que 8? Sim, 9 é maior que 8. E esse número? Será que ele é maior que esse número? Sim, é maior. Vou apagar aqui. Isso é só o 8. E aqui o 6. Se 8 for maior ou igual a 6, eco sim. Se não, eco não. 8 é maior ou igual a 6? Sim, ele é maior. E 8? 8 ele é maior ou igual a 8? Sim, ele é igual. Deu para ter uma ideia bem básica de como é que funciona o if? Para quem entendeu, excelente. Para quem não entendeu, continua vendo que na prática a gente vai entender isso aqui tudo. Mas agora eu vou fazer diferente. Em botão direito, novo projeto do Masbat. Criar script 1. Script 1. Vou abrir. Beleza. Agora vamos fazer algumas operações utilizando o if. E depois a gente vai retornar para isso aqui. Antes de tudo, o basicão, desativando o eco. E vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. O que eu acho mais bacana de falar primeiro. Verificando a existência de uma variável, verificando se um arquivo existe ou não, resultado inverso. Não, fazer diferente. Vamos usar o eco. Vamos brincar um pouquinho com o eco. Como é que a gente faria para criar um programa que ele pergunte o nome do usuário e, por fim, ele responda de uma forma diferente se o nome do usuário for um determinado nome? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que pegar o nome do usuário. 7/p, nome. Vai ser igual, digite seu nome. Beleza, aqui ele vai pegar o nome do usuário e vai colocar na variável nome. Agora a gente entra no if. Se no bat não é necessário... Pera aí. No bat não é necessário, não é obrigatório colocar entre aspas. A não ser que seja, sei lá, uma string com espaço, tipo Brian Henrique. Aqui tem espaço, tá vendo? Aí tem que pôr tudo entre aspas duplas. Mas se não tiver, não é necessário. Mas a fim de deixar melhor, de criar em vocês o hábito de sempre colocar, porque isso ajuda muito a evitar bugs, eu vou colocar. Se nome, a variável nome, o valor da variável nome for igual, que é o echo equal, no caso, que vem do inglês. Se nome for igual a Brian, então eu quero que você execute isso aqui, ó. Echo olá, Brian Henrique. Mas se for diferente, ou seja, else, se for diferente, se esse valor que der como verdadeiro, ele executa isso. Se der como falso, executa isso. É uma segunda escolha, segunda alternativa para o código. Se nome for igual a Brian, olá, echo, olá, Brian Henrique. Se não, echo, deixa em minúsculo aqui, como eu sempre falo, Bat não diferencia maiúsculo de minúsculo. Eu coloco assim por mania, porque eu escrevo, então eu tenho mania de começar com maiúsculo. Echo, quem é você? Vou tirar aqui os caracteres especiais para evitar problemas. Então vamos ler esse código aqui. Se, aqui vem o primeiro comando, comando se, de processamento condicional. Se
primeiro valor, nome, for igual. Aqui é o tipo de comparação, é a operação de igual. É para ver se um é igual ao outro. Se o primeiro valor é igual ao segundo valor. Aqui temos o primeiro valor e aqui o segundo valor. Se nome for igual a Brian, execute esse código, esse comando, echo olá Brian Henrique. Mas se essa comparação der como falsa, ou seja, se não for igual, ele executa isso, echo quem é você. Então aqui, ó, o else ele serve para isso, é uma segunda escolha. Se der verdadeiro, executa isso, se der falso, executa isso. E para isso serve o else. Por fim, vamos dar um pause na tela para ver como é que fica. Dite seu nome. Meu nome é Lucas. Quem é você? Fechou. Executando de novo. Dite seu nome. Brian. Olá, Brian Henrique. Ou seja, ele verificou se o primeiro valor é igual a Brian. Se o nome da variável é igual a Brian. Aliás, se o valor da variável contido na variável é igual a Brian. Se o valor for igual, ele executa isso. Se for diferente, ele executa isso. Simples assim. Isso aqui é uma boa utilização das comparações. Agora vamos fazer uma nova aplicação aqui, um novo script para ver como é que a gente pode trabalhar com isso aqui. Mais aplicações práticas para o if. Script 2, vamos abrir. Deletar isso aqui. Primeiro, a gente vai fazer um programa que ele verifica se um arquivo existe ou não. Primeiro de tudo, vamos entrar na pasta desktop. Como é que a gente faz para entrar na pasta desktop aqui no script? cd. A gente pode botar c, user, nome do usuário, que vai ser username, que ele seleciona automaticamente o nome do usuário, /desktop, e estamos aqui já. Mas antes de tudo, eu vou verificar se o nome da pasta é users. Isso, é users. Tá aqui, ó. Aqui, e por fim, dá um cd e pause. Então, para verificar se está correto. Aqui, ó. C users pane desktop. Certinho. O CD, sem nada, ele mostra a localização atual. Então, aquele CD que eu dei, ele não está mostrando isso. Esse CD que está mostrando aquilo na tela. Porque ele está mostrando na tela a localização atual. Tudo prontinho, então vamos realizar uma operação com o if. Estando em desktop, eu quero que ele verifique se a minha pasta Brian existe. Se existir, no caso existe, aqui, ó, se existe Brian, que no caso é o nome da pasta, echo existe. Se não, se a pasta Brian não existir, echo não existe. Vamos executar. Existe. A pasta existe. Mas e um outro arquivo, como por exemplo uma pasta chamada Jorge? Essa pasta existe? Vocês podem ver, não existe. Então, não existe. E a função deste parâmetro aqui do if é isso. Ele testa se algo existe ou não. Mas e se eu quiser verificar se um arquivo existe? Como, por exemplo, este arquivo aqui, backup.bat. Copiar como caminho. Vou botar aqui. Salvar e executar. Esse arquivo existe? Existe. Está lá dentro da minha pasta. Aqui, ó. Julgando de uma forma diferente. Vamos colocar numa situação um pouco diferente. E se eu tiver, em vez de em desktop, na pasta Python, que é essa aqui, ó. /Python. Agora, isso aqui já não vai funcionar.
Ou melhor, ele vai funcionar assim. Apagar isso aqui, executa. Não existe. Agora ele está falando que aquele arquivo ali não existe. Por quê? Porque em vez de o patch da instância do console estar bem aqui onde eu estou, no desktop, ele na verdade está aqui dentro. Está dentro dessa pasta e não aqui. Dentro dessa pasta não existe nenhuma pasta chamada Brian. Então ele dá como falso. Aqui Brian barra backup.bat. Como é que eu faço para solucionar esse problema? Eu dou um pontinho, pontinho, barra. O que o pontinho, pontinho faz? Olha só. Isso aqui, ó. Se eu der cd pontinho, pontinho, ele retorna uma pasta. Ele sobe uma pasta. Aí ele foi para user. Se der pontinho, pontinho de novo, ele sobe para C. Entendeu? Foi a mesma coisa aqui. Eu estou em Python. Se der um aliás, um pontinho, pontinho, barra, ele sobe. Então ele vai para desktop. Aqui na pasta desktop, existe uma pasta chamada Brian? Sim. Dentro dela, existe um arquivo chamado backup.bat? Sim. Então, com esse código aqui, a gente consegue verificar se um arquivo existe ou não. Mas vamos supor que eu entre na minha pasta temp, eu quero verificar se, sei lá, esse arquivo aqui existe. Como é que eu vou fazer? Botão direito, aliás, segura Shift e aperta com o botão direito, vai copiar como caminho. Eu quero verificar se esse arquivo existe ou não. Colo aqui, salvo. Tirar as aspas aqui, que tem duas. Salvo e executar. Aquele arquivo que eu mostrei existe? Existe. Então tá tudo bem. Resumindo, com esse scriptzinho básico, a gente consegue verificar se um arquivo ou pasta existem ou não. O que em Bat, como ele é muito utilizado para gerenciamento de arquivos e pastas, esse comando é excelente. O parâmetro existe do if. Fechando aqui. Vamos criar agora um terceiro. Criar um terceiro arquivo. Terceiro script. Script 3, vamos abrir. Verificamos se um arquivo existe ou não. E também testamos um pouquinho isso aqui. Bora fazer diferente. Vamos testar o resultado. Não, o resultado inverso a gente deixa para depois. Agora vamos testar se uma variável existe ou não. Apaga isso aqui. Vou colocar um null aqui. If. Qual o parâmetro do if que a gente pode utilizar para verificar se uma variável existe ou não? Se a gente for no console, a gente vai fazer como? Set e, sei lá, curso. Essa variável existe? A variável de ambiente curso não foi definida. Então, só dando um set nome da variável, a gente sabe se ela existe ou não. Tanto que se a gente der set pet, vai mostrar que está definido. Tá aqui, ó. Então, como é que a gente usa dentro de um script? Qual comando a gente utiliza para verificar se uma variável existe ou não? O parâmetro defined, ou seja, definido. Se pet estiver definido, echo essa variável está definida. Foi criada, para ficar melhor. Se não, echo essa variável não foi criada. Vamos salvar. Executar. Essa variável foi criada, ou seja, ela existe. Mas e a variável PA21TH? Executar. Essa variável não foi criada. Então está funcionando perfeitamente. Só deletar aqui, salvar e executar que ele já volta ao normal. Essa variável foi criada, a variável pet existe. Qual a utilidade prática disso aqui? Ora, se uma variável
ela foi definida pelo sistema anteriormente ou por algum outro programa, ele vai executar um determinado bloco de código. Se essa variável não foi definida, ele vai executar outro bloco de códigos. Então, é importante saber utilizar o parâmetro defined do if. Vamos fechar isso aqui. Criar um terceiro arquivo, um quarto arquivo. Abrindo. Vamos apagar esse if daqui. Testando o error level. Como seria um teste de error level? Vamos fazer um programinha um pouco mais complicado. Eu quero saber se um programa está aberto. Se o programa estiver aberto, ele executa uma determinada operação. Se não estiver aberto, executa outra. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou usar task list, que é o comando para verificar a lista de tarefas. Ele é semelhante ao gerenciador de tarefas, numa interface texto. Olha aqui, todos os processos, as tarefas abertas. Eu quero verificar se Notepad++, esse aqui, está aberto. Vou colocar /fi, que é para ver que é um filtro, e image name é que Notepad++ .exe. Tá, beleza. Vamos testar isso aqui. CLS, colar. Ele procurou apenas utilizando esse filtro aqui, ó, apenas programas, processos que tenham esse nome, Notepad++.exe. Ele achou um. Tá aqui, ó. Nome da imagem, ID da imagem, tipo de sessão, aliás, o nome da sessão, número e uso de memória RAM. 29,25 KB. Aliás, megabytes. Beleza, ele verificou se existe ou não. Agora, a gente tem que adicionar um outro comando aqui. Vamos adicionar a barra vertical, também conhecida como pip. Coloca a barra vertical aí. E bora utilizar outro comando para ajudar a gente, o find. Em find eu quero achar isso aqui. Notepad++.exe. Primeiro vem o task list e verifica se existe a imagem, aliás, o nome de processo, o nome de imagem que dá no mesmo, Notepad++. Se Notepad++ for igual, é que é igual a Notepad, então ele mostra na tela. E foi isso que ele fez aqui. Se o nome da imagem for igual ao Notepad, ele mostra na tela. Mostrada o nome da imagem na tela, ao invés de mostrar na tela, a gente vai mandar essa saída, que no caso é essa daqui, ó, a saída do task list, para dentro desse comando, que é o find. E nesse montoeiro de caracteres, o find vai pesquisar essa sequência de caracteres. Notepad++.exe. Se ele encontrar, ele retorna o valor 1. Se ele não encontrar, ele retorna o valor de error level 0. Vamos testar. Salvando isso aqui. Aliás, salva não. Vou copiar isso aqui e executar aqui dentro. Tá aqui, ó, ele achou. Tá vendo? Agora vamos dar um error level. Echo error level. Ops, eu falei uma coisa errada. Se ele achar, o error level é 0. Se ele não encontrar, o error level é 1, indicando o erro. Como ele achou, o error level é 0. Mas supondo que o nome do arquivo seja notepad.exe e eu queira encontrar esse mesmo nome de processo. Vamos dar um Enter. Retornou nenhum nome de arquivo, nenhum nome de processo, porque não existe. Mas agora, se eu der um echo, error level, vai dar 1. Por quê? Porque deu erro, ele não encontrou nada. Se ele não encontra aqui, ele não alterou o error level. Mas o find, ele tem a capacidade de alterar o error level. Por isso o find está aqui. Por isso não é apenas o task list. Comando task list para mostrar se esse processo está aberto. Por fim, manda a saída de dados aqui para dentro. Para o comando find
ele verificar se existe essa sequência dentro dessa saída, a saída daqui. Feito isso, o comando find vai definir error level como 0 para encontrado e 1 para não encontrado. Agora que entra o if. If error level não precisa colocar entre porcentagem, que é o padrão para uma variável, que ela sempre fica entre porcentagem, vocês sabem. Não precisa. Se error level for 0, ou seja, aqui também não precisa colocar igual, neck, diferente, sei lá o que. É só colocar. Se o nome da variável error level for 0, então você coloca error level espaço 0, executa isso. Echo notepad está aberto. Se não, se ele estiver fechado, echo notepad está fechado. Salvar e executar. Notepad está aberto. Tem uma coisinha aqui. Posso melhorar. Eu não quero que mostre nada disso aqui. Vou mudar para nulo. Notepad está aberto. Aquele aqui, ó. Mas e se eu fechar ele? Executar. Notepad está aberto. Tem um erro. O parâmetro error level do comando if, ele apresenta um pequeno bug aqui. E em vez de perder muito tempo de gravação com isso, eu já vou colocar ele numa solução muito simples e que vai ter o mesmo resultado. Em vez de usar o parâmetro, vamos colocar uma variável, a variável error level igual a 0. Se variável error level, o valor da variável, que no caso vai ser 0 ou 1, for igual a 0, ou seja, em que encontrou, o Notepad está aberto. Se for igual a 1, que significa que não encontrou, o Notepad está fechado. Salvar e executar. O Notepad está fechado. Vou abrir aqui, Notepad++, executar. O Notepad está aberto. Agora vamos olhar em tempo real. Não em tempo real, né? Mas como é que o error level está sendo alterado. Vou botar um echo error level aqui e um echo error level aqui. Antes dessa linha, usando task e find, e depois. Executar. Tá vendo? O error level antes era 0, executou isso aqui, como ele encontrou, o error level ficou 0 de novo. O error level ele sempre começa com 0. Fechando isso aqui, executo de novo. O error level era 0, como ele não encontrou, ele foi alterado para 1, ou seja, que ele não está aberto. Então o Notepad++ está fechado. E vamos voltar para a nossa colinha. Agora vamos falar um pouquinho sobre resultado inverso. O que seria o resultado inverso? Se ela for o oposto do resultado. Como é que isso funciona? Vou criar um novo script aqui. O 5. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre resultado inverso e também sobre um parâmetro do if, que eu não comentei ainda, que é o /i. Operações inversas. Eu vou fazer o seguinte aqui. Se existe minha pasta, que é Brian, executa o seguinte, echo a pasta existe. Se ela não existir, ou seja, se não, execute esse bloco de código, echo a pasta não existe. A pasta existe. Se o nome da pasta fosse outro, a pasta não existe. Vou acertar o nome aqui. Mas vamos fazer um pouco diferente. E se eu colocar aqui o parâmetro not? Olha, a pasta está aqui, o nome está correto. Brian, tá vendo? Está correto e está falando que não existe. Como assim? Essa é a função do parâmetro not. Ele pega o resultado final e inverte. Por exemplo, se for sim, é não. Se for true, vai ser falso. Se for verdadeiro, vai ser falso. Por exemplo, esse parâmetro ele retorna falso ou verdadeiro. Se existir, retorna verdadeiro. Se não existe, retorna falso.
E se for falso, executa o else. Se for verdadeiro, executa o bloco primário. Mas como é que ele funciona? Repara que a pasta existe de fato, quando está correto tudo? Sim, ela existe, então teria que resultar isso aqui. Porém, o not ele inverte o resultado. Como o valor daqui foi true, ou seja, verdadeiro, ele chegou pelo not e o not inverteu, então vai para falso. Então, como é falso, não tem como executar isso aqui, mesmo que esteja existente a pasta. Então ele executa else. Então aqui é o seguinte, para fazer ele funcionar direitinho, bastaria inverter a ordem dos blocos. É com a pasta não existe e a pasta existe. Executar. A pasta existe, de fato. Mas se eu colocar um caractere qualquer aqui, executo, a pasta não existe. Ou seja, se a pasta existe, retorna true, ou seja, verdadeiro. Quando a pasta não existe, retorna falso. Mas o not, ele inverte o resultado. Ele passa de true para false, ou de false para true. Se ele for falso, passa para true. Se for true, passa para false. É isso que o not faz. Como o resultado foi verdadeiro, ele alterou para falso. Se for falso, ou seja, ele vai executar isso. A pasta existe. Porque se existir, ele vai falar que não existe. E se não existe, ele vai executar isso. A pasta existe. O valor é o verdadeiro, mas ele inverteu para falsa. E no bloco de falsa, a gente coloca a seguinte mensagem: a pasta existe. O not ele pode ser muito útil, mas é difícil encontrar uma aplicação prática para ele, pelo menos nesse momento. Mas é sempre bom saber como é que funciona. Aqui vai ter um problema. Quer ver? Digite seu nome. Brian. Vou botar tudo em minúsculo. Quem é você? Se está em minúsculo, ele dá erro. Mas se está em maiúsculo, Brian. Olá, Brian Henrique. Ele ficou ok. Ou seja, o if, como padrão, ele executa uma diferenciação entre maiúscula e minúscula. Então, aqui vai estar Brian em minúsculo. E aqui vai estar Brian em maiúsculo. E minúsculo para maiúsculo tem uma diferença sim. E o if, como padrão, ele verifica essa diferença. Mas se eu colocar um /i aqui, ele desabilita essa verificação de maiúsculo e minúsculo. Então, se eu colocar Brian em minúsculo, olá, Brian, executa normalmente. Essa é a função do /i. Então, obrigado por assistirem e até a próxima aula.